Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus, em nome do povo de Matias Barbosa, iniciamos os nossos trabalhos. Daremos início à reunião ordinária do dia 22 de março de 2021. Solicito a secretária que faça a chamada dos senhores vereadores. Anselmo Ítalo Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Milione. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos de Souza Passos. Presente. Julimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo dos Santos. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wellen Rodrigues da Silva. Presente. Solicito os senhores vereadores se coloquem de pé. Havendo número regimental, declaro aberta a presente sessão. Solicito à senhora secretária que faça a leitura da ata da 11ª reunião ordinária realizada no dia 12 do mês de março de 2021. Ata da 11ª reunião ordinária da primeira sessão legislativa da Câmara Municipal de Matias Barbosa, realizada aos 12 dias do mês de março de 2021, às 18h11. No plenário, vereador Silvio Lopes da Silva Santos, sob a presidência do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino e secretariada pela vereadora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. O senhor presidente solicitou à senhora secretária que fizesse a chamada dos senhores vereadores. Verificando-se a existência do número regimental, com a presença dos vereadores Diego Damasceno Milione, João Felipe da Silva, José Carlos de Souza Páscoa, Julimar de Assis Souza, Leonel Geraldo dos Santos, Otávio Júlio Gonçalves Filho e Wellen Rodrigues da Silva, declarou aberta a 11ª reunião ordinária. Em seguida, o senhor presidente solicitou à senhora secretária que lesse a ata da 10ª reunião ordinária, realizada ao 8º dia do mês de março de 2021. Após a leitura, o senhor presidente colocou a referida ata em votação, sendo aprovada por unanimidade. Em seguida, solicitou que fizesse a leitura do parecer de redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, na preposição de resolução número 0321. Seguindo, que fizesse a leitura das correspondências recebidas e expedidas. O senhor presidente concedeu a palavra livre para a apresentação de proposições sem discussão. O vereador José Carlos de Souza Páscoa apresentou as indicações de número 198/21, troca de lâmpadas queimadas na estrada União Indústria, e 199/21, cobertura da quadra de Sedofé. O vereador Diego Damasceno Milione apresentou o projeto de lei número 11/21, institui os Jogos Escolares Municipais e dá outras providências. E a indicação número 197/21, captação de água, Boca de Lobo, na rua Barão de Santa Helena. Os vereadores Leonel Geraldo dos Santos e Diego Damasceno Milione apresentaram a indicação número 210/21, Capina, na rua Renê Queiroz Fabiano Alves. Os vereadores Anselmo Ítalo Leopoldino, Wellen Rodrigues da Silva, Julimar de Assis Souza, Leonel Geraldo dos Santos e Diego Damasceno Milione apresentaram o pedido de informação número 13/21, concessão empregada ao explorador do trem, localizado na Praça da Bandeira. Os vereadores João Felipe da Silva e Leonel Geraldo dos Santos apresentaram a indicação número 203/21, troca de lâmpadas na estrada União Indústria, Vila Esperança. O vereador Leonel Geraldo dos Santos apresentou a indicação número 200/21, nomeação de membros do Conselho Municipal de Conservação do Meio Ambiente, CODEMA. O vereador Wellen Rodrigues da Silva apresentou a indicação de número 204/21, poda de árvores na rua Santo Antônio. 207/21, extensão da rede de iluminação na União Indústria, próxima ao quilômetro 8 e 9. 208/21, inserção de lixeiras em toda a extensão da rua Antônio José do Couto. 209/21, reestruturação da Praça Monsenhor Pedro Ferrari. Os vereadores Anselmo Ítalo Leopoldino e Wellen Rodrigues da Silva apresentaram a indicação de número 201/21, limpeza e troca da grade de bueiro
da rua Daniel Serapião Carvalho. O vereador Otávio Júlio Gonçalves Filho apresentou a moção de pesar número 18/21 aos familiares do senhor Onofre Martins de Barros e a indicação 202/21, revitalização do antigo laboratório. Os vereadores Anselmo Ítalo Leopoldino e Julimar de Assis Souza apresentaram a moção de pesar número 19/21 aos familiares da senhora Carmelita Juvenal da Silva. O vereador Anselmo Ítalo Leopoldino apresentou as indicações 205/21, reforma, limpeza e retirada de material e entulho da Biblioteca Municipal. 206/21, atualização do acervo da Biblioteca Municipal. Todos os vereadores apresentaram a proposição de lei número 12/21. Autoriza o Poder Executivo do município de Matias Barbosa a comprar vacinas e insumos com vistas a cumprir cronograma de vacinação do SUS e imunizar a população contra a pandemia do Covid-19. Dando início à ordem do dia, o senhor presidente colocou em segunda e última discussão a votação do projeto de resolução número 3/21, que regulamenta o uso e a condução do veículo oficial da Câmara Municipal de Matias Barbosa e dá outras providências, a qual foi aprovada por unanimidade. Em ordem, o senhor presidente colocou em única discussão e votação as indicações de número 197/2021 a 210/2021, assim como o pedido de informação 13/2021 e as moções de pesares 12 e 13/2021, sendo todos, cada um a seu tempo, aprovados por unanimidade. Em seguida, o senhor presidente solicitou que todos os vereadores colocassem de pé e promulgou a resolução número 398, de 12 de março de 2021, que regulamenta o uso e a condução do veículo oficial da Câmara Municipal de Matias Barbosa e dá outras providências. Nada mais havendo a se tratar, o senhor presidente solicitou à senhora secretária que fizesse a chamada final dos senhores vereadores e declarou encerrada a presente reunião às 19h05, na qual estiveram presentes os vereadores que assinaram o livro de presença. Para constar, eu e Yasmin Fabiano Alves, redatora, lavei a presente ata que vai devidamente assinado. Matias Barbosa, aos 12 dias do mês de março de 2021. Obrigado, secretário. Solicito que a senhora faça a leitura dos pareceres da redação final da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, as proposições de lei, número 09/21, 13/21 e 14/21. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 9/2021. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 5 de março de 2021 a proposição de lei número 9/2021, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais no âmbito do município de Matias Barbosa e dá outras providências, e aprovada em primeira discussão e votação no dia 19 de março de 2021. Foi encaminhada a referida proposição a essa comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria à forma adequada, nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, essa comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e de dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto da redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por esse órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou para se dar à proposição de lei número 9/2021 a redação final abaixo, sendo acompanhada pelos senhores presidente e secretário. Projeto de lei número 9/2021 dispõe sobre a qualificação das entidades sem fins lucrativos como organizações sociais no âmbito do município de Matias Barbosa e dá outras providências.
O povo de Matias Barbosa, por seus representantes, declarou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica autorizado o Poder Executivo Municipal, objetivando os permissivos legais esculpidos no artigo 199, parágrafo 1º da Constituição Federal, artigo 4º, parágrafo 2º da Lei Federal 8.080/90, e ainda em simetria com o preceituado na Lei Federal número 9.637 de 1998, qualificar e pactuar contratos de gestão com organizações sociais, pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, cujas atividades sejam dirigidas à gestão de serviços públicos, ao ensino, à pesquisa científica, ao desenvolvimento tecnológico, à proteção e preservação do meio ambiente, à cultura e à saúde, atendidos os requisitos previstos nessa lei e na legislação pertinente. Parágrafo 1. As pessoas jurídicas de direito privado, cujas atividades sejam dirigidas àquelas relacionadas no caput desse artigo, qualificadas pelo Poder Executivo como organizações sociais, serão submetidas ao controle externo da Câmara Municipal, que o exercerá com o auxílio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ficando o controle interno a cargo do Poder Executivo Municipal. Artigo 2º. Para a qualificação como organização social, a entidade deverá comprovar o cumprimento dos requisitos fixados em decreto regulamentar a ser expedido pelo Poder Executivo Municipal. Parágrafo 1º. Somente serão qualificadas como organizações sociais as entidades que, efetivamente, comprovarem o desenvolvimento da atividade descrita no caput do artigo 1º dessa lei, cuja documentação e critérios pertinentes serão exigidos por meio de edital de chamamento público, lançado para tal finalidade. Parágrafo 2º. As entidades qualificadas como organizações sociais serão declaradas como entidades de interesse social e de utilidade pública, para todos os efeitos legais, enquanto perdurar a autorização de que trata esta lei. Artigo 3º. As entidades que forem qualificadas como organizações sociais serão consideradas aptas a assinar o contrato de gestão com o Poder Público Municipal e a absolver a gestão e execução de atividades de serviços públicos, na forma e nas condições definidas no edital de chamamento público específico para esse fim a ser expedido pelo Poder Executivo Municipal. Artigo 4º. Para efeito dessa lei, entende-se contrato de gestão um instrumento firmado entre o poder público e a entidade qualificada como organização social, com vistas à formação de parceria entre as partes, para o fomento e execução de atividades ou serviços relativos à gestão de serviço público. Parágrafo 1º. É indispensável a licitação para a celebração do contrato com as organizações sociais de que trata a presente lei, para atividades contempladas no contrato de gestão de que trata o caput desse artigo, nos termos do artigo 24 da Lei Federal número 8.666, de 21 de junho de 1993. Parágrafo 2º. O contrato de gestão terá natureza jurídica de direito público. Parágrafo 3º. O contrato de gestão elaborado de comum acordo entre os respectivos participes discriminará as atribuições, responsabilidades e obrigações do Poder Público Municipal e da organização social vinculada. Parágrafo 4º. Na pactuação do contrato de gestão, devem ser observados os princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, que regem a administração pública. Artigo 5º. A formalização do contrato de gestão será precedida necessariamente de processo de seleção das entidades qualificadas para a sua celebração, mediante publicação de edital de chamamento público, cujos critérios de julgamento das propostas serão objetivamente definidos no respectivo edital. Artigo 6º. Na hipótese de uma única organização social manifestar interesse na formalização do contrato de gestão objeto da convocação, e desde que atendidas as exigências relativas à proposta de trabalho,
O município poderá celebrar com essa entidade os instrumentos necessários para a pactuação. Artigo 7º. A prestação de contas da organização social selecionada para o contrato de gestão deverá ser apresentada mensalmente ao chefe do Poder Executivo e far-se-á por meio de relatório pertinente à execução contratual, acompanhado dos respectivos demonstrativos financeiros. Artigo 8º. Ao final de cada exercício financeiro, a organização social deverá elaborar a consolidação dos relatórios técnicos e encaminhá-lo ao chefe do Poder Executivo para posterior encaminhamento à Câmara dos Vereadores e ao Tribunal de Contas do Estado, objetivando o regular exercício do controle externo. Artigo 9º. Poderão ser colocados à disposição das organizações sociais meios e recursos, assim como servidores públicos do município, para execução do objeto do contrato de gestão legalmente pactuado. Parágrafo único. Durante o período da disposição, o servidor público observará as normas internas da organização social, mas preservará todas as garantias inerentes ao seu cargo público. Artigo 10. O município consignará nas leis orçamentárias recursos públicos necessários ao desenvolvimento das ações previstas nos contratos de gestão firmados pela administração pública municipal com as organizações sociais. Artigo 11. O Poder Executivo Municipal poderá expedir atos complementares necessários à execução e regulamentação dessa lei. Artigo 12. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrato. Carlos Roberto Mendes Lopes, Prefeito Municipal. Sala das Comissões, 19 de março de 2021. José Carlos de Souza Páscoa, Presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, Relator. Wélio Rodrigues da Silva, Secretário. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 13/2021. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 15 de março de 2021 a proposição de lei número 13/2021, que cria o Conselho Municipal de Educação, integrando o Conselho do Fundeb como Câmara e revoga a Lei Municipal número 475 de 1997. E aprovada em primeira discussão e votação no dia 19 de março de 2021. Foi encaminhada a referida proposição a essa comissão a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada à matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, essa comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e de dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto da redação final exprime, além de confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento pela forma em que deseja ver promulgada a proposição. E em vez acatada por essa ordem, uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar a proposição de lei número 13/2021, a redação final abaixo, sendo acompanhada pelos senhores presidente e secretário. Projeto de lei número 13/2021. Cria o Conselho Municipal de Educação, integrando o Conselho do Fundeb como Câmara. O povo de Matias Barbosa, por seus representantes, decretou e sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Observadas as diretrizes e bases para a organização da educação nacional, as políticas e planos educacionais da União, do Estado e do município de Matias Barbosa, bem como a Lei número 14.113, de 25 de dezembro de 2020, fica criado o Conselho Municipal de Educação do município de Matias Barbosa. Parágrafo 1º. O Conselho do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, o Fundeb, passa a integrar o Conselho Municipal de Educação, constituindo uma de suas câmaras.
Parágrafo 2º. O Conselho Municipal de Educação de Matias Barbosa será composto por duas câmaras. Câmara de Educação Básica, Câmara do Fundeb. Artigo 2º. O Conselho Municipal de Educação, regulamentado em regimento interno, é órgão colegiado integrante da Secretaria Municipal de Educação do município de Matias Barbosa, rede pública de educação, com atribuições normativa, deliberativa, mobilizadora, fiscalizadora, consultiva, propositiva, de controle social e de assessoramento aos demais órgãos e instituições da rede pública de educação do município. Parágrafo único. O regimento interno será elaborado ou revisado pelo Conselho, sendo aprovado através de parecer por 2/3 dos conselheiros titulares. Artigo 3º. Compete ao Conselho, primeiro, promover a participação da sociedade civil no planejamento, no acompanhamento e na avaliação da educação municipal. Segundo, zelar pela qualificação pedagógica e social da educação na rede pública de educação. Terceiro, zelar pelo cumprimento da legislação vigente na rede pública de educação. Quarto, participar da elaboração e acompanhar a execução e avaliação do Plano Municipal de Educação do município de Matias Barbosa. Quinto, assessorar os demais órgãos e instituições da rede pública municipal de educação no diagnóstico dos problemas e deliberar a respeito de medidas para aperfeiçoar. Sexto, emitir pareceres, resoluções, indicações, instruções e recomendações sobre assuntos da rede pública municipal de educação de Matias Barbosa, bem como a respeito da política educacional nacional. Sétimo, analisar as estatísticas de educação municipal anualmente, oferecendo subsídio aos demais órgãos e instituições da rede pública municipal de educação de Matias Barbosa. Oitavo, emitir pareceres, resoluções, indicações, instruções e recomendações sobre convênio, assistência e subvenção a entidades públicas e privadas filantrópicas, confessionais e comunitárias, bem como seu cancelamento. Nono, acompanhar o recenseamento e a matrícula da população em idade escolar para educação infantil e ensino fundamental, em todas as suas modalidades. Décimo, mobilizar a sociedade civil e o Estado para a inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais, preferencialmente na rede pública regular de ensino. Dar publicidade quanto aos atos do Conselho Municipal de Educação. 11. Mobilizar a sociedade civil e o Estado para a garantia da gestão democrática nos órgãos e instituições públicas. 12. Acompanhar, controlar e fiscalizar o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, Fundeb. 13. Conferir e emitir pareceres quanto às prestações de contas referentes ao fundo. 14. Supervisionar o censo escolar anual e a elaboração de proposta orçamentária no âmbito do município, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento de dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operação do fundo. Parágrafo 1º. Cada Câmara cuidará das matérias a ela pertinentes. Parágrafo 2º. As matérias pertinentes a uma Câmara serão estudadas e aprovadas em primeira instância e por ela posteriormente ratificadas pelo Conselho Pleno. Parágrafo 3º. As matérias não ratificadas pelo Conselho Pleno serão objeto de reexame. Parágrafo 4º. Os pareceres aprovados pelo Conselho Pleno serão assinados pelo presidente do Conselho e da respectiva Câmara, e quanto normativo será homologado pelo secretário. Artigo 4º. O Conselho Municipal de Educação será composto por 18 membros titulares, representantes da sociedade civil e do poder público, eleitos por seus pares e indicados por suas respectivas entidades e nomeados por ato do prefeito municipal. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho serão distribuídos da seguinte forma: Câmara de Educação Básica, 5 membros. Um representante da Secretaria Municipal de Educação, um representante do Magistério Público Municipal, um representante dos diretores das unidades de educação e ensino da rede pública municipal,
um representante dos conselhos escolares municipais ou equivalente, um representante das escolas privadas, sendo de uma instituição que mantém educação infantil, se houver. Segundo, Câmara do Fundeb, 13 membros, 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente, um representante dos professores da educação básica pública, um representante dos diretores das escolas básicas públicas, um representante dos servidores técnico-administrativos das escolas básicas públicas, 2 representantes dos pais de aluno da educação básica pública, 2 representantes dos estudantes da educação básica pública, dos quais um indicado pela entidade de estudantes secundarianistas, um representante do Conselho Tutelar, a que refere a Lei nº 8.069, de 13 de julho de 90, indicado por seus pares, 2 representantes de organizações da sociedade civil, um representante do Poder Legislativo. Parágrafo 2º. Cada conselheiro titular terá seu respectivo suplente que o substituirá na ausência temporária ou definitiva com iguais direitos e deveres. Parágrafo 3º. O presidente do Conselho Municipal de Educação será indicado pelo plenário por eleição aberta, com maioria absoluta, para um mandato de 4 anos, não sendo permitida a recondução. O primeiro mandato dos membros do Conselho terá validade até a data de 31 de 12 de 2022, sendo mandato para regularização de nova lei. A partir de 1º de janeiro de 2023, o mandato será de 4 anos, sendo vedada a reeleição. Parágrafo 4º. A Câmara de Educação Básica elegerá seu respectivo presidente a cada ano, permitido uma recondução. Parágrafo 5º. Cabe ao presidente do Conselho Municipal de Educação, no prazo de 60 dias, antes de findar o mandato dos conselheiros, mobilizar as instituições para a convocação das assembleias que escolherão os novos representantes para a composição das câmaras. Parágrafo 6º. No caso do presidente não cumprir o disposto no parágrafo acima, competirá ao secretário municipal de educação executar a ação. Parágrafo 7º. Os representantes da Secretaria Municipal serão indicados pelo secretário. Artigo 5º. São impedidos de integrar o Conselho Municipal de Educação cônjuge e parentes consanguíneos ou afins até 3º grau do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários, tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que preste serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins até 3º grau destes profissionais. Estudantes que não sejam emancipados, pais de alunos que exerçam cargo ou função pública de livre nomeação e exoneração no âmbito dos órgãos do respectivo Poder Executivo, gestor dos recursos, ou prestem serviços terceirizados no âmbito do Poder Executivo Municipal. Artigo 6º. Quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores de escola pública, no curso do mandato fica vedada sua exoneração ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária do estabelecimento de ensino em que atua, a atribuição de falta injustificada ao serviço em função das atividades do Conselho, o afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Artigo 7º. O mandato de cada membro do Conselho Municipal de Educação terá duração de 4 anos, não sendo permitida a reeleição. Parágrafo 1º. O conselheiro pode ser substituído a qualquer tempo por interesse do segmento, órgão ou entidade representada, ou ainda por afastamento definitivo, conforme critérios estabelecidos no regimento interno do Conselho, ressalvados os casos previstos na Lei nº 14.113, de 25 de dezembro de 2020. Parágrafo 2º. Ocorrendo vaga no Conselho Municipal de Educação, será nomeado novo membro que completará o mandato do anterior.
Artigo 8º. O Poder Executivo Municipal, através da Secretaria de Educação, garantirá infraestrutura e condições logísticas adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecerá ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à criação e composição do respectivo Conselho. Artigo 9º. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação, ficando revogadas disposições contidas na Lei nº 475, de 10 de outubro de 97. Carlos Roberto Mendes Lopes, Prefeito Municipal. Sala das Comissões, 19 de março de 2021. José Carlos de Souza Páscoa, Presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, Relator. Wélio Rodrigues da Silva, Secretário. Comissão de Legislação, Justiça e Redação. Parecer de redação final na proposição de lei número 14/2021. De autoria do Poder Executivo, foi protocolada em 15 de março de 2021 a proposição de lei número 14/2021, que dispõe sobre a modificação do Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CAPES/Fundeb, e aprovação em primeira discussão e votação no dia 19 de março de 2021. Foi encaminhada a referida proposição a essa comissão, a fim de que, segundo a técnica legislativa, fosse dada a matéria a forma adequada nos termos do regimento interno. Fundamentação. Ao analisar a proposição aprovada em primeira votação, essa comissão procedeu à avaliação dos enunciados, a propriedade dos termos usados, a coerência articulatória de preceitos e de dispositivos, o acerto nas remissões internas e externas, além das formas de conexão com o ordenamento em vigor, segundo a técnica legislativa. É importante observar que o texto da redação final exprime, além da confirmação da alternativa técnica sugerida, também uma opção política do Parlamento pela forma em que deseja ver promulgada a proposição, e uma vez acatada por este órgão, não poderá mais ser alterada. Assim sendo, o relator opinou por se dar à proposição de lei número 14/2021 a redação final abaixo, sendo acompanhada pelos senhores presidente e secretário. Projeto de lei número 14/2021. Cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, CAPES/Fundeb. O povo de Matias Barbosa, por seus representantes, declarou e sanciona a seguinte lei. Capítulo 1º, das disposições preliminares. Fica criado o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e da Valorização dos Profissionais da Educação, CAPES/Fundeb, no âmbito do município de Matias Barbosa. Da composição. Artigo 2º. O Conselho a que se refere o artigo 1º é constituído por 14 membros titulares, acompanhados de seus respectivos suplentes, conforme representação e indicação a seguir discriminadas. 2 representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos um da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente. 1 representante dos professores da Educação Básica Pública. 1 representante dos diretores das escolas básicas públicas. 1 representante dos servidores técnicos administrativos das escolas básicas públicas. 2 representantes de pais de aluno da Educação Básica Pública. 2 representantes dos estudantes da Educação Básica Pública, dos quais 1 indicado pela entidade de estudantes secundaristas. 1 representante do respectivo Conselho Municipal de Educação. 1 representante do Conselho Tutelar, a que se refere a Lei 8.069, de 13 de julho de 90, indicado por seus pares. 2 representantes das organizações da sociedade civil, 1 representante do Poder Legislativo. Parágrafo 1º. Os membros titulares que serão indicados pelo conjunto de estabelecimentos farão um processo eletivo organizado
para a escolha do presidente. Parágrafo 2º. A indicação referida no caput deste artigo para os mandatos posteriores ao primeiro deverão ocorrer em até 20 dias antes do término do mandato vigente, para que a nomeação dos conselheiros que atuarão no mandato seguinte. Parágrafo 3º. Os conselheiros que tratam o caput deste artigo deverão guardar vínculo formal com os segmentos que representam, devendo essa condição constituir-se como pré-requisito a participação no processo seletivo previsto no parágrafo 1º. Parágrafo 4º. Serão impedidos de entregar o conselho do Fundeb cônjuge e parente consanguíneo ou afins até 3º grau, do prefeito, do vice-prefeito e dos secretários municipais, tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de assessoria ou consultoria que preste serviços relacionados à administração ou controle interno dos recursos do fundo, bem como cônjuges, parentes consanguíneos ou afins até 3º grau destes profissionais. Estudantes que não sejam emancipados e pais de aluno que exerçam cargo ou função pública de livre nomeação e exoneração no âmbito do Poder Executivo Municipal ou preste serviços especializados ao Poder Executivo Municipal. Parágrafo 5º. Na hipótese de inexistência de estudantes emancipados, a representação estudantil poderá acompanhar as reuniões do Conselho com direito à voz. Parágrafo 6º. O presidente do Conselho será eleito por seus pares em reunião do colegiado, sendo impedido de ocupar a função representante do governo gestor dos recursos do fundo no âmbito do município. Parágrafo 7º. As organizações da sociedade civil a que se refere esse artigo são pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos, nos termos da Lei nº 13.019, de 31 de julho de 2014. Desenvolvem atividades direcionadas à localidade ou respectivo conselho, devem atestar o seu funcionamento há pelo menos 1 ano contado da data de publicação do edital, desenvolvem atividades relacionadas à educação ou ao controle social dos gastos públicos, não figuram como beneficiários de recursos fiscalizados pelo Conselho ou como contratados da administração da localidade a título oneroso. Artigo 3º. O suplente substituirá o titular do Conselho do Fundeb nos casos de afastamento temporário ou eventuais deste e assumirá sua vaga temporariamente até que seja nomeado outro titular, na hipótese de afastamento definitivo decorrente de desligamento por motivos particulares, rompimento do vínculo de que trata o parágrafo 3º do artigo 2º e situação de impedimento previsto no parágrafo 4º do artigo 2º, incorrido pelo titular no decorrer de seu mandato. Parágrafo 1º. Na hipótese em que o conselheiro titular ou o suplente incorrerem na situação de afastamento definitivo descrito no artigo 3º, a instituição ou o segmento responsável pela indicação deverá indicar novos representantes para o Conselho do Fundeb. Artigo 4º. O mandato dos membros do Conselho será de 4 anos, vedada a recondução para o próximo mandato. Capítulo 3º. Das competências do Conselho do Fundeb. Artigo 5º. Compete ao Conselho do Fundeb acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do fundo, supervisionar a realização de censo escolar e a elaboração da proposta orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de concorrer para o regular e tempestivo tratamento e encaminhamento de dados estatísticos e financeiros que alicerçam a operação do Fundeb. Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais e atualizados referente aos recursos repassados ou retidos à conta do fundo. Emitir parecer sobre a prestação de conta dos recursos do fundo, que deverão ser disponibilizados mensalmente pelo Poder Executivo Municipal. Aos conselheiros incumbe também acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar e do Programa de Apoio
aos sistemas de ensino para atendimento à educação de jovens e adultos, e ainda receber e analisar as prestações de contas referente a esse programa, formulando pareceres conclusivos acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Outras atribuições que a legislação específica eventualmente estabeleça. Parágrafo único. O parecer de que trata o inciso 4º desse artigo deverá ser apresentado ao Poder Executivo Municipal em até 30 dias antes do vencimento do prazo para apresentação da prestação de contas junto ao Tribunal de Contas do Estado e Município. Capítulo 4, das disposições finais. Artigo 6º. O Conselho do Fundeb terá um presidente e um vice-presidente, ambos eleitos por seus pares. Parágrafo único. Estão impedidos de ocupar a presidência e a vice-presidência os conselheiros designados nos termos do artigo 2º, a linha A desta lei. Artigo 7º. Na hipótese em que o membro que ocupa a função de presidente do Conselho do Fundeb incorrer na situação de afastamento definitivo previsto no artigo 3º, a presidência será ocupada pelo vice-presidente. Artigo 8º. No prazo máximo de 30 dias antes da instalação do Conselho do Fundeb, deverá ser aprovado o regimento interno que viabilize seu funcionamento. Artigo 9. As reuniões ordinárias do Conselho do Fundeb serão realizadas trimestralmente, com a presença da maioria de seus membros e extraordinariamente, quando convocados pelo presidente ou mediante solicitação por escrito de pelo menos 1/3 dos membros efetivos. Parágrafo único. As deliberações serão tomadas pela maioria dos membros presentes, cabendo ao presidente o voto de qualidade, nos casos em que o julgamento depender de desempate. Artigo 10º. O Conselho do Fundeb atuará com autonomia em suas decisões, sem vinculação ou subordinação institucional ao Poder Executivo Municipal. Artigo 11. A atuação dos membros do Conselho do Fundeb não será remunerada, é considerada atividade de relevante interesse social, assegura isenção da obrigatoriedade de testemunhar sobre informações recebidas ou prestadas em razão do exercício de suas atividades de conselheiro e sobre as pessoas que lhe confiarem ou deles receberem informações. E veda, quando os conselheiros forem representantes de professores e diretores ou de servidores de escola pública no curso do mandato, a exoneração de ofício ou demissão do cargo ou emprego sem justa causa ou transferência involuntária de estabelecimento de ensino em que atua, atribuição de falta injustificada de serviço em função de atividade do Conselho, afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término do mandato para o qual tenha sido designado. Veda, quando os conselheiros forem representantes de estudantes em atividades de conselho no curso do mandato, atribuição de falta injustificada nas atividades escolares. Artigo 12. O Conselho do Fundeb não contará com estrutura administrativa própria, devendo o município garantir infraestrutura e condições materiais adequadas à execução plena das competências do Conselho e oferecer ao Ministério da Educação os dados cadastrais relativos à sua criação e composição. Parágrafo único. A Prefeitura Municipal deverá ceder ao Conselho do Fundeb um servidor do quadro efetivo municipal para atuar como secretário executivo do Conselho. Artigo 13. O Conselho do Fundeb poderá, sempre que julgar conveniente, apresentar ao Poder Legislativo, local e aos órgãos de controle interno e externo manifestação formal acerca dos registros contábeis e dos demonstrativos gerenciais do fundo, dando ampla transparência ao documento em sítio da internet. Por decisão da maioria de seus membros, convocar o secretário municipal de educação ou servidor equivalente para prestar esclarecimento acerca do fluxo de recursos e a execução de despesas do fundo, devendo a autoridade convocada apresentar-se em prazo não superior a 30 dias. Requisitar ao Poder Executivo cópia de documentos, os quais serão imediatamente concedidos,
devendo a resposta ocorrer em prazo não superior a 20 dias, referente à licitação, empenho, liquidação e pagamento de obras e serviços custeadas com o recurso do fundo. Folha de pagamentos profissionais da educação, os quais deverão discriminar aqueles em efetivo exercício na educação básica e indicar o respectivo nível, modalidade ou tipo de estabelecimento a que estejam vinculados. Documentos referentes ao convênio do Poder Executivo com as instituições comunitárias, confessionais ou filantrópicas sem fins lucrativos que são contemplados com os recursos do Fundeb. Outros documentos necessários ao desempenho de suas funções. Realizar visitas e inspetorias em loco para verificar o desenvolvimento regular das obras e serviços efetuados nas instituições escolares com recursos do fundo, adequação do serviço de transporte escolar, a utilização e benefício do sistema de ensino de bens adquiridos com recursos do fundo. Artigo 14. O município de Matias Barbosa disponibilizará em site da internet informações atualizadas sobre composição e funcionamento dos respectivos conselhos que trata essa lei, incluídos nome dos conselheiros e das entidades ou segmentos que representam, correio eletrônico ou outro canal de contato direto com o conselho, ata de reuniões, relatórios e pareceres, outros documentos produzidos pelo conselho. Artigo 15. Durante o prazo previsto no parágrafo 3º do artigo 2º, os representantes dos segmentos indicados para o mandato subsequente do Conselho deverão se reunir com os membros do Conselho do Fundeb, cujo mandato está se encerrando, para transferência de documentos e informações de interesse do Conselho. Artigo 16. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Artigo 17. Ficam revogadas as disposições contidas na Lei nº 839, de 3 de maio de 2007. Carlos Roberto Mendes Lopes, prefeito municipal. Sala das comissões, 19 de março de 2021. José Carlos de Souza Páscoa, presidente. Otávio Júlio Gonçalves Filho, relator. Wélio Rodrigues da Silva, secretário. Obrigado, secretário. Solicito que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas. Correspondências expedidas. Ofício número 135/2021. Senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomadas de Contas. Solicitação faz. Ofício 136/2021. Senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomada de Contas. Solicitação faz. Ofício 137/2021. Senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Comissão de Finanças, Orçamento e Tomadas de Contas. Solicitação faz. Ofício 138/2021. Senhora Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro, presidente da Comissão de Finanças, Orçamentos e Tomada de Contas. Solicitação faz. Ofício 489/2021. Dr. Rodrigo Araújo Ciscoto, delegado de Polícia de Matias Barbosa. Ofício 148/2021. Carlos Roberto Mendes Lopes, prefeito municipal, encaminhamento faz. Ofício 149/2021. Carlos Roberto Mendes Lopes, prefeito municipal, encaminhamento faz. Ofício 171/2021. Rodrigo Araújo Ciscoto, delegado de polícia, solicitação faz. Ofício 172/2021. Vanessa Masson Vieira e Leonardo Sérgio Henrique, procuradores da Câmara Municipal, encaminhamento faz. Obrigado. Concedo a palavra livre para apresentação de proposições sem discussão. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Zé Carlos. Indicação número 2014-2021. Emenda. Construção de passeio na Estrada União em Búzios, parte que abrange o bairro Cedro Freitas.
Excelentíssimo senhor Anselmo Ítalo Leopoldino, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito indicando determinar ao Departamento de Obras que providencie a construção de passeio na estrada União Indústria, próximo à segunda travessia, local conhecido por Casa das Artes Mendes, Mauro Mendes. Este até o bairro Cedo Feita, Sala das Sessões, 22 de março de 2021. Vereador José Carlos Souza Páscoa. Justificativa. Essa indicação consiste em uma reivindicação dos moradores que fazem o uso constante desse trajeto, pois visa garantir fácil deslocamento e segurança para todos os que circulam no local. Emenda: construção da capela mortuária na praça da igreja do bairro Cedo Feita. Excelentíssimo senhor Anselmo Ítalo Leopoldino, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito indicando determinar ao órgão competente que realize a construção de uma capela mortuária na praça da igreja do bairro Cedo Feita. Sala das Sessões, 22 de março de 2021. Vereador José Carlos. Justificativa. A presente indicação atende ao pedido dos moradores que frequentemente precisam de um local para esse momento tão difícil. Assim, essa indicação se faz necessária para o melhor atender aos moradores do bairro. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Leonel. Indicação número 220/2021. Ementa colocação de sistema de vídeo monitoramento na igrejinha. Excelentíssimo senhor Anselmo Ítalo Leopoldino, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando providenciar a colocação de sistema de vídeo monitoramento na igrejinha. Sala das Sessões, 22 de março de 2021, Leonel Geraldo Santos, vereador. Justificativa. A presente indicação é por conta do lamentável ameaça vivida no patrimônio nesse fim de semana. Assim, é de extrema importância, pois visa monitorar e coibir práticas de vândalos em nossa cidade. Indicação 221/21. Ementa melhoria na iluminação do entorno da igrejinha. Excelentíssimo senhor Anselmo Ítalo Leopoldino, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando ao providenciar a melhoria na iluminação do entorno da igrejinha. Sala das Sessões, 22 de março de 2021, Leonel Geraldo Santos, vereador. Justificativa. A presente indicação é por conta da lamentável ameaça vivida no patrimônio nesse fim de semana. Assim, é de extrema importância a iluminação adequada a fim de coibir a depredação do patrimônio histórico. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Heller. Indicação 212/21. Extensão da Rua Brasilina Apolinário Ferreira Filho. Excelentíssimo senhor Anselmo Ítalo Leopoldino, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito, indicando determinar o Departamento de Obras que providencie a extensão da Rua Brasilina Apolinário Ferreira Filho, bairro Mirim. Sala das Sessões, 22 de março de 2021. Vereador Hélio Rodrigues Heré. Justificativo. Em visita ao local foi observada a necessidade de extensão da rua, pois próximo ao local já existe uma rua, mas não é pavimentada, garantindo assim as melhorias nas condições de vida das pessoas que ali residem, bem como a viabilização do fluxo de veículos e pedestres do local. Indicação 211/21. Poda da árvore na Rua Gervásio Malatesta.
Excelentíssimo senhor Anselmo Ito Leopoldino, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito, indicando a determinar o Departamento de Obras que providencie a poda da árvore da Rua Gervásio Malatesta, próximo ao número 164, no bairro Cidade Alta. Sala das Sessões, 22 de março de 2021, vereador Hélio Rodrigues, Justificativo. Em visita ao local, observei a necessidade de fazer a poda da árvore, que já está muito próxima à rede de alta tensão. Segundo relatos dos próprios moradores, em épocas chuvosas e com os ventos, a árvore suplementada encosta nas fiações, causando assim princípio de focos de incêndio, pois a mesma encontra-se muito próxima à extensão da rede, conforme observamos na foto em anexo. Indicação 215/21. Limpeza e conserto da Boca de Lobo do bairro Monte Alegre. Excelentíssimo senhor Anselmo Ito Leopoldino, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito, indicando a determinar o Departamento de Obras que providencie a limpeza e conserto de Boca de Lobo, situado na Rua Presidente Raul Soares, bairro Monte Alegre, esquina com a Rua Fernando Pacheco Couto, bairro Mirim. Sala das Sessões, 22 de março de 2021. Vereador Hélio Rodrigues, Justificativo. Segundo a população local, os mesmos vêm reivindicando há vários meses a manutenção e conserto da tampa do bueiro, a limpeza e substituição da tampa supricitada se faz necessário para garantir segurança das pessoas que trafegam no local com maior eficiência no sistema de drenagem de água pluvial. Indicação 217/21. Manutenção da distribuição de água fluvial na Rua Presidente Antônio Carlos, bairro Monte Alegre. Excelentíssimo senhor Anselmo Ito Leopoldino, presidente da Câmara Municipal de Matias Barbosa. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito, indicando a determinar o Departamento de Obras ou departamento competente que estude a viabilidade da manutenção de rede de distribuição de água na Rua Presidente Antônio Carlos, próximo ao número 852, localizado no bairro Monte Alegre. Sala das Sessões, 22 de março de 2021, vereador Hélio Rodrigues, Justificativo. Em visita ao local foi observada a necessidade da limpeza e manutenção da rede, pois, segundo relatos dos moradores, o problema já está há mais de 2 meses, porém os mesmos não sabem informar de onde está vindo o vazamento de água. O local tem uma poça de barro, causando transtorno para as pessoas que residem próximo e para os que precisam trafegar pelo local, conforme o voto anexo. Obrigado. Obrigado, vereador. A palavra continua livre. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Julimar. Pedido de informação 15/21. Ementa. Contratação de técnico em enfermagem na modalidade RPA. Senhor presidente, o vereador que a esse subscreve, de acordo com as normas regimentais e após ouvir o plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal que oficie o Poder Executivo para que seja enviada a essa Casa Legislativa informações referentes à contratação de técnicos em enfermagem na modalidade RPA, tendo em vista a informação de que existe processo seletivo vigente no município. Sala das Sessões, 22 de março de 2021. Julimar de Assis Souza, vereador. Justificativo. Segundo informações, o município não está seguindo a listagem dos aprovados no processo seletivo simplificado para contratação temporária 01/2019. É importante ressaltar que, como consta no edital, a validade do processo seletivo é de 1 ano, prorrogável por igual período. Pedido de informação número 16/21. Informações referentes ao estoque de oxigênio no município. Senhor presidente, o vereador que a esse subscreve, de acordo com as normas regimentais e após ouvido o plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal oficiar ao Poder Executivo para que seja enviada a essa Casa Legislativa informações referentes às medidas adotadas para que não falte oxigênio para os pacientes em nosso município. Sala das Sessões, 22 de março de 2021. Julimar de Assis Souza, vereador. Justificativa.
Diante de tudo o que está acontecendo, há uma grande preocupação quanto à prestação do serviço de saúde em Matias Barbosa. Serviço este que é essencial e importantíssimo frente à pandemia que estamos passando, e o receio de nossa rede de atendimentos entrar em colapso torna-se real. O trágico fato que ocorreu em Manaus, onde a falta de oxigênio e insumos nas unidades de saúde acabou ceifando a vida de muita gente, gerou uma grande comoção, consternação e preocupação em todo o mundo. Uma catástrofe até então inimaginável. É importante saber se há acompanhamento diário e se houve aumento no consumo de oxigênio durante o período da pandemia. Precisamos saber se há estoque de oxigênio para as unidades de saúde da nossa cidade e para os pacientes que utilizam tal insumo em suas residências, tendo em vista o aumento significativo do consumo do mesmo em todo o país. E a reportagem do G1 do dia 18 de março, em que o governador de Minas Gerais confirma que pode faltar oxigênio no estado. É importantíssimo a mobilização do poder público para não vivenciarmos em Matias Barbosa o que aconteceu em Manaus. Pedido de informação 14/21. Informação sobre o número de casos positivos de coronavírus, lançado no boletim epidemiológico. Senhor presidente, o vereador que a ele subscreve, de acordo com as normas regimentais e após ouvido o plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal que oficie o Poder Executivo na intenção de obter informações referentes à mudança nos critérios de divulgação dos casos positivos de coronavírus, lançado no boletim epidemiológico. Sala das Sessões, 22 de março de 2021. Julimar de Assis Souza, vereador. Justificativa. Em meio ao maior pico de casos confirmados de coronavírus em nosso município, nos deparamos nesse final de semana com novos casos, com casos positivos sendo lançados no sábado e no domingo. Fato estranho, porque o próprio boletim é claro ao informar que não são notificados casos aos sábados e domingos, tendo em vista que os resultados de exames laboratoriais saem durante a semana. É importante que o setor de epidemiologia esclareça tal fato, evitando assim que a população perca a credibilidade no informativo divulgado pelo Poder Executivo. Indicação número 218/21. Limpeza da Rua Ponte do Arco. Senhor presidente, no uso das minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficiar ao Poder Executivo para que providencie a limpeza da Rua Ponte do Arco, em frente ao número 1154, Sala das Sessões, 22 de março de 2021. Julimar de Assis Souza, vereador. Os moradores da referida rua, como pode ser conferido nas fotos em anexo, estão sofrendo com acúmulo de terra proveniente da forte chuva do dia 10 de março. Informa ainda que os moradores já solicitaram a limpeza e até o momento não foram atendidos. Diante de tais fatos, venho por meio desta solicitar a intervenção do poder público na limpeza da rua. Indicação número 219/21. Ementa providências com relação ao imóvel de particular, tomado por mato e sujeira. Senhor presidente, no uso de minhas prerrogativas regimentais, apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, indicando-o providenciar a notificação do proprietário do terreno localizado no endereço Rua Macir Alves de Souza, ao lado do número 125, bairro Maria Célia, solicitando limpeza do mesmo, o mais rápido possível. Sala das Sessões, 22 de março de 2021. Julimar de Assis Souza, vereador. Justificativa. O referido terreno, como pode ser conferido nas fotos em anexo, encontra-se tomado por mato. Segundo informação dos moradores, já foi encontrado no local uma cobra cascavel, gambá e, por último, uma capivara. Ainda há relatos de que o barranco caiu e com essas chuvas fica escorrendo barro na calçada do imóvel ao lado. Obrigado. Obrigado, vereador. Vou apresentar minhas matérias. Indicação número 213/2021. Ementa. Inserção da sede da 33ª Componente de Polícia Militar no antigo Laboratório de Medicina Veterinária. Senhor presidente, no uso das minhas prerrogativas regimentais,
apresento essa indicação a Vossa Excelência e solicito oficial excelentíssimo senhor prefeito, indicando a determinar o Departamento de Obras que providencie inserção da 33ª Companhia do 27º Batalhão de Polícia Militar em Matias Barbosa, no prédio onde existiu o antigo laboratório de medicina veterinária. Sala das Sessões, 22 de março de 2021. Anselmo Leopoldino, vereador. Justificativa. O imóvel onde a 33ª Companhia se encontra não oferece condições adequadas para as atividades administrativas e nem de fácil acesso para a população. Tendo em vista que o prédio do antigo laboratório encontra-se ocioso, essa indicação se faz dispensável para abrigar de forma mais adequada a Polícia Militar que atende a nossa cidade. Pedido de informação número 17/21. Ementa. Lista dos beneficiários e quantidade de cestas básicas distribuídas mensalmente às famílias carentes de Matias Barbosa. O vereador que a isso subscreve, de acordo com as normas regimentais e após ouvido o plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara oficiar ao Poder Executivo para que seja enviada a esta Casa Legislativa a lista de beneficiados, bem como a quantidade de cesta básica distribuídas mensalmente às famílias carentes de Matias Barbosa. Sala das Sessões, 22 de março de 2021. Anselmo Leopoldino, vereador. Justificativa. Em meio a tantas dificuldades, preços elevados nos centros de abastecimento de alimentos, necessito de tais esclarecimentos para responder os questionamentos de alguns munícipes que não conseguem acesso a tal benefício. Pedido de informação número 18/21. Ementa. Quantidade de aluguéis sociais pagos e a relação das famílias beneficiadas. O vereador que isso subscreve, de acordo com as normas regimentais e após ouvido plenário, requer ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, oficial ao Poder Executivo, para que seja enviada a esta Casa Legislativa informações referentes à quantidade de aluguéis sociais pagos e a relação das famílias beneficiadas na cidade. Sala das Sessões, 22 de março de 2021. Anselmo Leopoldino, vereador. Justificativa. Em meio a tantas dificuldades em tempos difíceis, necessite tais esclarecimentos para responder questionamentos de alguns munícipes que não tiveram acesso ao benefício. Moção de aplauso número 21/21. Senhor presidente, no uso de minha prerrogativa regimental e após a aprovação deste plenário, solicito que seja enviada a moção de aplauso desta Casa Legislativa ao senhor Rony Cláudio Matos Leite, pela realização do Festival Cultural Virtual 2021 de Matias Barbosa. O festival é um dos maiores eventos culturais da cidade. Mesmo com a pandemia do Covid-19, a cultura esteve viva, mantendo a tradição e o brilhantismo de levar a arte aos diversos cidadãos da cidade em todas as faixas etárias de idade. Sendo assim, meu mandato registra esse momento de extrema alegria para os matienses. Sala das Sessões, 22 de março de 2021. Anselmo Leopoldino, vereador. Está à disposição para subscrever os demais pares. Dando início ao dia, está em discussão a proposição de lei número 09/21, que dispõe sobre a qualificação de entidades sem fins lucrativos como organizações sociais no âmbito do município de Matias Barbosa e dá outras providências. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda e última discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 13/21, que cria o Conselho Municipal de Educação, integrando o Conselho do Fundeb como Câmara. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda e última discussão e votação. Está em discussão a proposição de lei número 14/21, que cria o Conselho Municipal de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb. Está em discussão. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade em segunda e última discussão e votação.
Está em discussão o pedido de informação número 14/21, de autoria do vereador Julimar de Assis Souza. Informações sobre o número de casos positivos de coronavírus, lançado no boletim epidemiológico. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o pedido de informação número 15/21, de autoria do vereador Julimar de Assis Souza. Contratação de técnico de enfermagem na modalidade RPA. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está, quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão o pedido de informação número 16/21, de autoria do vereador Julimar de Assis Souza. Informações referentes ao estoque de oxigênio no município. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 211/2021, de autoria do vereador Wélio Rodrigues da Silva, poda de árvore na rua Gervásio Malatesta. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Heré. Conforme já foi falado na minha justificativa, eu só trouxe uma foto aí, só para mostrar a realidade, né, do problema que os moradores ali da cidade alta, eles enfrentam, né? Então, conforme já foi falado, em épocas de chuva, pequenos fogos ali, né, saem daquelas fiações ali, porque todos os galhos, né, estão molhados, claramente. Está certo, vereador. Obrigado. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 212/21, de autoria do vereador Wélio Rodrigues da Silva, extensão da rua Brasilina Apolinário Ferreira Filho. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, o vereador Heré. Então, essa rua é aquela que dá acesso próximo ao campo ali. E vale ressaltar também que em épocas chuvosas, né, o pessoal que mora na parte mais baixa ali da Raul Soares, eles têm sofrido muito porque eles não têm a vazão, né, dessa captação, uma rede de drenagem, na verdade. Então, se faz necessário, aí, né, em caráter talvez com urgência, e a drenagem também justamente para evitar os problemas, né, das pessoas que moram embaixo ali na Raul Soares ali. Não concede uma parte? Sim. Inclusive, essa semana a prefeitura está fazendo um serviço de drenagem na Fernando Pacheco e na Calista Magalhães, que é do lado. Oportunamente, até amanhã, informalmente, mandar uma mensagem por Beto, às vezes, quem sabe, né? Já resolve isso aí. Verdade. Obrigado, vereador. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está, e quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 214/21, de autoria do vereador José Carlos Souza Páscoa. Construção de passeio na estrada União Indústria, parte que abrange o bairro Cedo Feita. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Pé no Chão. O DER roçou, mas ficou muito mal feita a roçada que eles fizeram. Pessoa que faz caminhada, quando vem um carro, tem que entrar no meio do mato. Aí, ou passeio ou capinar. Está muito ruim, a pessoa está reclamando muito que faz caminhada. Falou, obrigado. Está certo, vereador. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 215/2021, de autoria do vereador Hélio Rodrigues da Silva, limpeza e conserto de boca de lobo no bairro Monte Alegre. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Eu Hélio. trouxe só uma foto aqui para retratar a situação, mas vale ressaltar os novos pares aí, porque eu passei lá. A prefeitura, na verdade, ela já começou a limpeza, só não sei se eles vão fazer substituição da tampa que está quebrada, entendeu? Está certo, Obrigado. está pedido. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 216/21, de autoria do vereador José Carlos Souza Páscoa, construção de capela mortuária na praça da igreja do bairro Cedo Feita. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Pé no Chão.
O povo, o pessoal de Sidofeita pede, quando morre uma pessoa lá, que é velado aqui, quando vem de noite para velar de noite, depois não tem ônibus para eles voltarem. E me pediram para me pedir, se consegue fazer uma capela mortuária lá em Sidofeita. Eu vou pedir, fazer o pedido, se eles fizerem. Falou, obrigado. Concede uma parte? Quando eu estive lá fazendo campanha, foi um grande pedido mesmo dos moradores. Até muitos têm dificuldade porque não tem nenhum automóvel. Né? Então é um pedido muito justo da comunidade. Tá bom, vereador? Falou, obrigado. Nada. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está e quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 217/2021, de autoria do vereador Hélio Rodrigues. Manutenção da distribuição de água fluvial na rua Presidente Antônio Carlos, bairro Monte Alegre. Com a palavra, vereador Heré. Então, trouxe uma foto, né, para retratar a real situação do local. E os moradores, né, eles já questionaram que, assim, não é tampa de esgoto nem nada, tem a ver com a Copasa. Só que, infelizmente, por estar na rua, eles não podem fazer essa manutenção. Então, assim, segundo os relatos dos próprios moradores ali, próximo ao salão do Luquinha ali, da pessoal dando Glorinha ali, eles já têm mais de 2 anos que estão reivindicando, mas até o presente momento não foi feito, né, as devidas manutenções. Obrigado. No frente ao salão do Luquinha, na rua do Córrego. Frente ao final de São Martins. Mas, assim, eu queria entender, até perguntei a Taninha lá em cima, mas o que é um esgoto? É uma água que está minando? Então, é uma água que está minando. Então, o pessoal está achando que tem a ver com a rede de distribuição da Copasa, entendeu? Ninguém sabe se é a rede ou se é esgoto. Porque não tem nenhum odor, entendeu? Por isso que eles acham que tem a ver com a Copasa. Eu acho que tem que mudar, Taninha, depois, para pedir para oficiar a Copasa na indicação. Não sei se está no texto. Depois a gente olhar aí, só para não esquecer. Okay, está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 218/2021, de autoria do vereador Julimar de Assis Souza. Limpeza da rua Ponte do Arco. Pela ordem, presidente. Com a palavra, vereador Julimar. Senhor presidente, essa chuva, última chuva forte que teve aí em Matias no último dia 10, desceu muita lama nessa rua e os moradores ali estão reivindicando essa limpeza. Já foi solicitado e até o momento não foi retirada essa terra ali. Ó. E, inclusive, naquela casa ali, que é do pai da Ingrid, a terra está da altura do passeio. Então, quando está chovendo, dá outra chuva, está entrando água dentro do quintal dela. Aí só a prefeitura providenciar a retirada desse barro aí. Tá certo, vereador. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 219/21, de autoria do vereador Julimar de Assis Souza, providência com relação ao imóvel de particular, tomado por mato sujeira. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra, vereador Julimar. Ali eu trouxe algumas fotos ali para relatar a situação que os moradores estão enfrentando em relação a esse terreno aí. É um terreno de particular e eu não sei se os senhores têm conhecimento, mas nós temos aqui no município a Lei 1.335, de 28 de abril de 2016, que disciplina essa situação de terrenos abandonados assim, que não têm cuidado. Essa lei estabelece regras e medidas administrativas para a prevenção e combate de endemias no município de Matias Barbosa. E tem até a previsão aqui no artigo 6º, constatada a irregularidade pelo fiscal de postura, será lavada a notificação ao proprietário, possuidor a qualquer título, inquilino ou ocupante de imóvel, com prazo máximo de 10 dias, contado a partir do recebimento da notificação, para realizar a execução da limpeza. Tá? Então, apesar de ser um terreno particular, mas na nossa cidade já encontra aqui uma lei disciplinando essa questão. Você concede uma parte? Com certeza. Muito justo esse pleito. Eu também estou recebendo diversas solicitações com problemas semelhantes a este. Algumas pessoas eu tentei dialogar e não obtive resultado. Então, se fosse possível, a prefeitura fizesse a fiscalização
de todos os terrenos que encontram-se nessa situação aí, porque não é só um no município que está trazendo esse transtorno. Noticiaram na Rua do Banco, na Rua do Curtume também tem 3 ali que estão na mesma situação, e fora vários outros aí que se encontram nessa situação, podendo ser notificados, né, devido a essa lei municipal que já existe aí. Nesse imóvel aí, inclusive, há relatos, ali tem até uma foto, Carlinhos, se puder passar uma outra aí, tem uma capivara morando no lugar. Tem mais de 15 dias que essa capivara está morando aí, os moradores estão relatando isso. Já foi matada ali uma cascavel, encontrada uma cascavel, e agora é uma capivara. Consigo a parte? Beleza. Com certeza. Sempre quando, né, muita gente entra em contato, né, a respeito dessas situações aí, e o que eu procuro fazer e que eu acho que dá resultado é procurar um fiscal direto e passar o nome da rua para ele. Costuma dar um resultado, de certa forma, até rápido. Né? Eu entrando em contato com a Mônica, mas, né, não sei qual é a situação dela na prefeitura, mas eu acho que seria interessante procurar direto um fiscal e passar o endereço para o fiscal, que é o mesmo que está fiscalizando, né, as aglomerações da cidade. Então, eles devem estar bastante atarefados, mas eu acredito que o meio mais fácil é procurar direto, às vezes, os fiscais. Eu já tive 2 situações dessas também, no mesmo estilo a essa aí. Como Vossa Excelência falou, eu relatava diretamente para a Mônica, mas aí com essa situação aí, não sei como que está indo no município. Ele consegue mais uma parte? Consegue. A própria legislação fala também, né, que se caso o proprietário não providenciar a limpeza, ela pode ser feita pelo município e depois ser cobrado os gastos, né? Então, assim, talvez nessa dificuldade de encontrar o fiscal, que a prefeitura faça então a limpeza e depois faça a cobrança, porque isso aí é um transtorno que está sendo gerado para os moradores do local, que não podem ficar esperando, já estão esperando há muito tempo, né? Notas pela altura do mato ali. Então, que a prefeitura providencie a limpeza e depois faça a devida cobrança, que é o que está descrito na legislação aí. Só mais uma consideração à parte. E o que acontece? Chega na época da seca, né? Por encontrar uma facilidade muito maior, os donos do terreno simplesmente colocam fogo. Né? Então, a gente tem que começar a fiscalizar isso desde já, para não chegar lá em maio, junho, julho, começar aquelas várias queimadas que acontecem em Matias todo ano. Não consegue na parte de hoje. Tá? Esse também é outro problema. Isso aí é também um crime ambiental, então temos também que ficar atentos a essa questão, né? Quando começarem as queimadas dos lotes, a vereadora aqui é engenheiro ambiental, pode nos ajudar com isso aí. Isso é um crime ambiental, também não é permitido. Inclusive, na lei já tem, acho que, essa previsão para a gente colocar fogo. Então, já tem uma lei, ela precisa ser aplicada no município. Há uma dúvida do pessoal sobre a coivara e a limpeza do local. A coivara, se eu não me engano, ela não é permitida por lei. Mas o fogo no lote como um todo, ele não é permitido. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 220/21, de autoria do vereador Leonel Geraldo Santos. Colocação de sistema de vídeo monitoramento na igrejinha. Pela ordem. Com a palavra, vereador Leonel. Todos nós acordamos ontem com a triste notícia, um lamentável episódio digno de repúdio aí, um dano a um patrimônio histórico de valor inestimável, né, que nós temos no nosso município. Salientando também que a Igreja Matriz também foi alvo, talvez, dessa mesma pessoa, né, inconsequente, que praticou um ato desse. E só corroborando com o que foi pedido aqui, eu anotei até na minha mão, né, no dia 11 de janeiro, eu já tinha feito a indicação do sistema de vídeo monitoramento da cidade, o qual eu já tinha feito um projeto e apresentado para o Executivo e Legislativo há 3 anos atrás, né,
mostrando a necessidade de implantação desse sistema de vídeo monitoramento que coibiria crimes diversos, né? Situações como esta. Então, se esse sistema de vídeo monitoramento estivesse operando, esse crime talvez poderia ter sido evitado, ou nós agora, né, conseguiríamos identificar de maneira mais rápida quem cometeu essa atrocidade. Eu estive no local ontem, quando a perícia se fez presente, eu fiz contato com os nobres irmãos da Polícia Militar, e creio que todos aqui vão se empenhar ao máximo para a gente achar quem fez essa barbaridade aí, para que ele possa sofrer os rigores da lei. Um crime dessa magnitude ele não pode ficar impune em hipótese alguma. Então, acho que essa indicação agora ela se faz mais do que necessária. E aí eu deixo aberto também aos novos pares aí que quiserem subscrever. Me concede uma parte? Com certeza. Olha só, eu ia pedir para vocês, né, não ia ser hoje também o apoio para a gente pegar o boletim de ocorrência, que já foi feito, né, e a gente cobrar uma solução nele. Porque eu acho que a gente pode identificar pela Câmara da Caixa Econômica, porque mostra, alguém tem alguma coisa que mostra ele chegando na igreja, na matriz. Ali no Luci também tem câmeras, né? Então, eu acho que a gente tem que pegar esse boletim de ocorrência, a gente cobrar, de ir para frente essa investigação e apurar isso, porque tivemos a sorte dali os moradores a pagar e na igreja ele não conseguiu nenhum êxito, que caiu no meio que não atingiu nada, mas poderia ter sido uma fatalidade, né? Com certeza. Me concede uma parte? Com certeza. Até para título de conhecimento, na data de ontem, né, a gente tomou conhecimento, esse fato é extremamente repugnante e precisa até mesmo a apuração para saber se não é um ato de intolerância religiosa, porque foram duas igrejas, né, não com menos peso a matriz, mas a capela foi construída em 1709. Então, uma vez que o patrimônio se deteriora, né, por queima ou qualquer outra forma que seja, ele jamais vai conseguir ser recuperado. E a igrejinha ela tem uma história da Estrada Real, aqui mesmo na casa, no memorial, retrata a jornada dos mártires, né, dos bandeirantes, onde Tiradentes esteve aqui na nossa terra. Então, a gente tem uma história muito grande, não só a questão da religiosidade, também está presente, mas a questão da história do próprio país, quando o Rio ainda era, vamos dizer assim, a coroa, né, cobrava os impostos. Então, hoje, eu pedi à secretaria desta casa, foi feito um pedido aqui ao delegado, Dr. Rodrigo Siscoto, eu pedi para apurar a autoria desse crime. Foi protocolado lá na Polícia Civil e essa casa já tomou providência. Eu falo essa casa em nome de todos nós, não é o vereador. Com certeza. Enquanto presidente, pedi que isso fosse apurado. Obrigado, Toninho. Vou até ali aqui para os senhores. O ofício número 171/2021. Excelentíssimo senhor, no uso de minhas distribuições legais, solicito que tome providência na apuração da autoria do vandalismo praticado no nosso município no dia 20 de março de 2021, ocorrido contra a Capela do Rosário Igrejinha, patrimônio histórico e cultural do nosso município, considerado crime contra o patrimônio público. Aí o doutor Rodrigo deu recebimento aqui, e na verdade não é só esse fato, né? Eu estou aguardando, possivelmente ele pode até chamar a gente lá para depor, porque existe o fato também da Igreja Matriz. Mas a nossa casa, nós aqui, enquanto representantes do povo, temos que fazer isso mesmo, né? Buscar alternativa. O sistema de vídeo monitoramento é importante. Não é porque a cidade é pequena que nós devemos desqualificar a bandidagem, porque ela só cresce. E cresce onde a gente cresceu. Então, é oportuno o seu projeto, e até mesmo antes do senhor ser vereador, Vossa Excelência já tinha apresentado. Eu também tenho total apoio a essa sua indicação. Acho que falta um pouquinho mais de zelo por parte da municipalidade com os patrimônios culturais. Pode dizer até, não só a igrejinha,
está vindo também, o vereador já apresentou indicação aqui no sentido de outros também locais de patrimônio que não estão tendo os erros necessários, né? Agora a prefeitura está sendo bem pintada, ficou ótimo, é um patrimônio também histórico da cidade. Eu acho que preservar a história do nosso povo, principalmente essa que ela é inconstruível, né? A partir do momento que pega fogo não tem como mais. Então, assim, é preservar a nossa própria identidade. Então, eu agradeço, senhor, Com certeza. mas é só para registrar que nós, Não, com o certeza. Poder Legislativo, essa mesa, está tomando providência também para a materialidade daí. Agora nós queremos saber quem é o autor. Eu tenho um bom trânsito também com os irmãos da Polícia Civil. Tenho certeza que eles vão se empenhar nesse caso aí. E a título de informação, né, o levantamento que a gente tinha feito na época da construção da implantação desse sistema, se fosse corrigido os valores hoje, ficaria em torno de R$100 mil a colocação de um sistema desse. Imagina se o incêndio se tivesse configurado, confirmado. Inestimável a perda, inestimável. A gente não consegue nem mensurar valores, né? Então, assim, seria um valor irrisório frente a uma perda gigantesca que nós teríamos. Além de que, né, foi falado aqui, o sistema traria segurança para todos os munícipes, aumento do valor venal dos imóveis, porque a cidade é mais segura, né, ela atrai mais pessoas, mais segurança para o comércio. Então, a gente pede aí, né, com essa indicação, uma atenção especial do Poder Executivo aí, para quem sabe agora a gente consiga fazer a implementação desse sistema. É verdade. Obrigado. Nada. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 221/21, de autoria do vereador Leonel Geraldo Santos, melhoria na iluminação do entorno da igrejinha. Pela ordem, Com a presidente. palavra, vereador Leonel. Corroborando também com a indicação anterior, não adianta nós termos ali também um sistema de monitoramento, se a iluminação fica nessa situação que encontra essa foto, né? Uma falta de zelo muito grande com esse patrimônio nosso aí. Na Igreja Matriz também eu fiz a indicação de número 93, no dia 1º de fevereiro, também para a melhoria da iluminação da praça da Igreja Matriz, e até hoje não foi atendida, né? Então a gente também pede que seja dada uma atenção. Eu trabalhei com segurança pública por muito tempo. A gente sabe que o cometimento de crime, ele precisa de um triângulo, né? Oportunidade, habilidade e risco. Então, quando você não tem iluminação, você diminui o risco do autor ser pego, né? E aumenta a oportunidade dele, né? Então, se a gente tivesse uma iluminação adequada ali, talvez também esse crime não teria acontecido. Tá certo. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contrário, se manifeste. Aprovado por unanimidade. Solicito ao senhor vice-presidente que o tome assento na presidência. Está em discussão o pedido de informação número 17/2021, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldini. Lista dos beneficiados e quantidade de cestas básicas distribuída mensalmente às famílias carentes de Matias Barbosa. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão o pedido de informação número 18/2021, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino, quantidade de aluguéis sociais pagos e relação de famílias beneficiadas. Está em votação. Quem for a favor, permaneça como está. Quem for contra, se manifeste. Aprovada por unanimidade. Está em discussão a moção de aplausos número 21/2021, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino, ao senhor Rony Cláudio Matos Leite,
pela realização do Festival Cultural Virtual 2021 em Matias Barbosa. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está. Quem for contra se manifeste. Aprovado por unanimidade. Está em discussão a indicação número 213/2021, de autoria do vereador Anselmo Ítalo Leopoldino, inserção da sede da 33ª Companhia da Polícia Militar no antigo Laboratório de Medicina Veterinária. Está em votação. Quem for a favor permaneça como está. Quem for contra se manifeste. Aprovada por unanimidade. Solicito ao senhor presidente que retome o seu assento. Conceda a palavra aos oradores inscritos. Vereador Leonel. Senhor presidente, obrigado. Abra os pares aí. Estivemos reunidos, eu e o vereador Julimar, essa semana, com os profissionais cabeleireiros do município. Trouxeram a demanda para nós, né? E não só eles, como também proprietários de academias, outras modalidades de comércio aí que estão fechadas devido às restrições, fazendo um questionamento do porquê dessas atividades estarem fechadas, se o intuito da medida é a não aglomeração. Cabeleireiro, por exemplo, atende poderia fazer adequação no atendimento de um cliente por vez. E como eles também eu não entendo essa lógica, né? O ônibus pode andar com 30 passageiros, os mercados, um número grande de pessoas lá dentro, e aqui eu não venho fazer julgamento se está certo, se está errado a ida das pessoas ao mercado. O que eles questionaram foi a lógica que esse decreto está trazendo. O decreto diz que as atividades comerciais estão restritas, fechadas, mas você pode retirar na porta. Então não está fechado. A justificativa deles, né? E o julgamento de que é essencial, qual atividade que é essencial, né? Fizeram um julgamento para nós que a atividade que leva o pão para dentro de casa, ela é considerada essencial para aquela pessoa. Então, só para dar resposta às pessoas que nos fizeram essa solicitação, essa reivindicação já foi encaminhada para o Executivo, e a gente espera que possa haver aí uma nova conversa com os comerciantes, com essas pessoas, para que haja uma nova adequação. A gente sabe aí, né, houve notícias que as festas continuam rolando de maneira clandestina no município, né? Está tendo a fiscalização, é claro, dos fiscais aí. Então, assim, coisas que geram aglomeração acontecendo, e essas pessoas que necessitam do trabalho aí, né, do seu trabalho para prover o sustento, podendo se adequar às medidas impostas, não estão trabalhando. Então, já só para trazer para as pessoas, que a gente já levou essa demanda para o Executivo, e a gente espera aí que possa haver um diálogo para a gente tentar resolver, apaziguar os ânimos com relação a essa situação. Obrigado. Por nada, vereador. Não havendo mais oradores inscritos, eu gostaria de agradecer a presença dos senhores, agradecer quem nos assiste pela internet, e solicito à senhora secretária que faça a chamada final dos senhores vereadores. Anselmo Ítalo Leopoldino. Presente. Diego Damasceno Mileone. Presente. João Felipe da Silva. Presente. José Carlos de Souza Passo. Presente. Junimar de Assis Souza. Presente. Leonel Geraldo dos Santos. Presente. Otávio Júlio Gonçalves Filho. Presente. Sônia Maria Vieira da Cunha Pinheiro. Presente. Wélio Rodrigues da Silva. Presente. Declaro encerrada a presente reunião. Muito obrigado a todos.